professor Samuel Doria aqui com vocês mais uma vez para falarmos de matemática. E aí, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje nós vamos retomar conceitos básicos falando sobre função afim. Ou seja, nós vamos retomar a noção de função afim. Lembra que nós já estudamos o conceito de função, que nós já vimos o que é uma função, que nós já vimos que as funções são classificadas em função afim, função de primeiro grau, função quadrática, função de segundo grau. Nessa aula, nós vamos retomar esse conceito. Mas lembre, para nós iniciarmos, para nós falarmos, para nós compreendermos o conceito de função, nós precisamos retomar algumas habilidades estudadas lá no 6º e 7º ano, falando sobre grandezas. E aí eu já inicio essa aula perguntando a você que está em casa, você sabe me dizer o que é grandeza? Você consegue deixar aqui nos comentários o exemplo de uma grandeza? Eu vou dizer o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Ou seja, o tempo é uma grandeza? Veja, nós sabemos quantos anos nós já vivemos até aqui. A distância é uma grandeza. Você sabe exatamente quantos metros, quantos quilômetros tem de sua casa até a escola. A velocidade é uma grandeza. Você consegue aferir se a sua velocidade está rápida, se ela está devagar. A gente consegue comparar a velocidade entre dois veículos, 20 km por hora, 50 km por hora. Isso são exemplos de grandeza. Agora, olha, para nós estudarmos função, não basta a gente lembrar o que é grandeza, que é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Nós também vamos retomar as propriedades de relação ou relações existentes entre duas ou mais grandezas. Lembram que no 7º ano nós estudamos o comportamento entre duas grandezas, em que duas grandezas estão se relacionando de forma diretamente ou inversamente proporcional? Ou seja, nós vimos que quando uma relação existente entre duas grandezas condiciona em aumentou uma, na mesma proporção a outra aumenta. Nós falamos, são grandezas diretamente proporcional. Aumentou uma, na mesma proporção a outra diminui. Nós vimos grandezas inversamente proporcionais. Um exemplo de grandeza diretamente proporcional é, você vai ao supermercado, pega um carrinho, quanto mais produto você coloca, maior será o valor a ser pago. Quanto menos produto você coloca, menor será o valor a ser pago. Não coloquei nenhum produto, não pago nada. Ou seja, esse fenômeno é chamado de relação entre duas grandezas que se comporta de forma diretamente proporcional. Aumentou uma, a outra aumenta na mesma proporção. Diminui uma, a outra diminui na mesma proporção. E aí, você consegue deixar aqui nos comentários o exemplo de duas grandezas que se comportam de forma inversamente proporcional. Agora, nós vamos falar de um outro comportamento existente entre duas grandezas. As grandezas, elas podem ser variáveis, não variáveis, ou seja, grandeza fixa. As variáveis, se elas se relacionarem entre si, elas podem ser consideradas em variáveis dependentes e variáveis independentes. Ou seja, duas grandezas em que se comportam em ser uma variável dependente e a outra variável independente a variável dependente, ela só vai variar, aumentar, diminuir se a outra variável sofrer alteração. Retomando o exemplo do carrinho, quando você vai ao supermercado, que você pega um produto que coloca no carrinho, aquela grandeza, as duas grandezas, valor a ser pago e quantidade de produtos são variáveis dependente e independente. O valor a ser pago é uma variável dependente. Ele depende da quantidade de produtos. A quantidade de produtos é uma variável independente. Sou eu quem digo quantos produtos eu quero colocar. Se eu não quiser colocar nada, eu não coloco nada. Ou seja, a variável dependente sou eu quem escolho o que vou fazer com ela. A independente não. Porque, por exemplo, eu não devo escolher uma quantidade de produto e depois dizer, não vou pagar. Isso não posso. Portanto, é um exemplo bem básico, concreto. O valor a ser pago por uma compra
e a quantidade de produtos comprados são variáveis que se relacionam de forma dependente e independente. E aí, relembrou esses conceitos? Então vem comigo que agora nós vamos falar de função. Vamos iniciar falando de função afim. Quando havendo uma relação entre dois conjuntos, essa relação ela pode ser considerada uma função, porque nós vimos lá no 8º ano, e até mesmo agora no início do 9º ano, quando nós estudamos conjunto, que dois conjuntos ele pode apresentar uma relação entre eles. E aí, dependendo do comportamento dessa relação, ela pode ser considerada uma função ou não é uma função. Então, por exemplo, ele diz assim, função é uma relação entre dois conjuntos, na qual cada elemento do conjunto de partida, que é o conjunto chamado de domínio da função, está associado a um único elemento do conjunto de chegada, que é chamado de conjunto de contradomínio. Nós vimos domínio, contradomínio. Em outras palavras, ele diz assim, havendo uma relação entre dois conjuntos, para que ela seja considerada função, é necessário que haja uma condição do conjunto de partida A para o conjunto de chegada B, ou seja, para X pertencente a A, existe um único Y pertencente a B. Ele está dizendo, um elemento de A só poderá se relacionar com um único elemento de B. E aí, nesse caso, ele escreve essa lei de formação, ele diz Y é exatamente igual à função de X. E aí, essa relação sendo representando uma função, ainda há outro condicionante. Qual é o outro condicionante? Ele diz, para uma função afim, a definição de função é toda função de primeiro grau representada por f de x, que é exatamente igual a x mais b, com a e b pertencente ao conjunto dos reais, mas com uma condição. O a, ele deve obrigatoriamente ser um número diferente de zero. Ou seja, o a e b eles são números reais. O a ele é chamado de coeficiente angular. O b ele é chamado de coeficiente linear. O a ele pode representar ou assumir qualquer valor diferente de zero. Ele não pode assumir zero. Já o b pode. O b ele não há restrição para ele. Ele pode assumir qualquer valor, inclusive o próprio zero. Olha, aí nós estamos falando de quê? De relação entre grandezas, grandezas que se relacionam de forma diretamente ou inversamente proporcional, grandezas que são grandezas fixas e grandezas variáveis, e que tem dois conjuntos, esses conjuntos apresentam uma relação, essa relação é classificada de acordo com as características obrigatórias como uma função. Aí agora, em uma função considerada função afim em função do primeiro grau, nós vamos ver qual é o comportamento ou o que assume cada variável. Então, na função y é igual a 2x mais 3, esse é um exemplo de função de primeiro grau. Y é igual a 2x mais 3. X é a variável independente. Por que x é a variável independente? Escolhemos seus valores. Sou eu, é você, que em uma função afim pode, de acordo com o problema com o enunciado, escolher os valores de x. Agora, y é a variável dependente. Por quê? Porque não somos nós que escolhemos o valor de y. Os seus valores são encontrados de acordo com os valores propostos para x. Então, x é a variável independente. Y é a variável dependente. Um exemplo que eu já tinha trazido no início, vou trazer novamente. O valor a ser pago em uma corrida de Uber e a distância percorrida. O valor é uma variável dependente. A distância é uma variável independente. Sou eu, é você que escolhe a distância a percorrer. Agora, o valor a gente paga de acordo com a distância percorrida. E aí, pessoal? Relembrou os conceitos de grandeza, diretamente, inversamente, variável, independente, dependente? Está conseguindo assimilar as definições básicas de função? A lei de formação de uma função. Pois é, você sabia que para cada função a gente pode escrever uma lei de formação que nos produz informações em relação ao enunciado dado? Pois é, chamado de lei de formação. Para a função afim, essa lei é expressa por f de x, que é igual a x mais b. Já vimos, o a não pode, em hipótese nenhuma, ser zero. O b é um termo independente. Veja que ele não vem seguido de letra, de incógnita. Então, em uma função afim, o a é o coeficiente angular. O que é que ele indica? A inclinação da reta.
O B, ele é o coeficiente linear. O que é que ele indica? O ponto de interseção do eixo Y. Um exemplo, uma corrida de táxi custa R$4 de bandeirada. Quem é a bandeirada? A bandeirada é um valor fixo. Ela é uma variável fixa. Nem dependente, nem independente. Fixa. De bandeirada, mais 2,50 por quilômetro rodado. 2,50 é o coeficiente A. Ele é crescente. Nesse caso, ele é crescente. Por que ele é crescente? Porque o menor quilômetro a ser rodado pode ser considerado 1. E aí, olha, por quilômetro rodado, X representa a quantidade de quilômetros rodados, é uma variável independente. Sou eu quem escolho a quantidade de quilômetros que eu vou rodar nesse Uber ou nesse táxi. Então, qual é a lei de formação que representa esse enunciado? A lei de formação classificada como uma função afim é y, que é f de x, ou seja, a função em relação à quantidade de quilômetros rodados, 2,x, ou seja, 2,5 ou 2,50, multiplicado por x, que é a quantidade de quilômetros rodados, somado com 4, que é o termo independente, ou seja, valor fixo. Olha, 2,50 já falei, ele é o coeficiente angular, ele cresce, representa a inclinação da reta. B é a taxa, ela é fixa, independe de nada. E Y é o valor a ser pago, que é a variável dependente, depende da quantidade de quilômetros rodados. Pessoal, estamos escrevendo aqui uma lei de formação. Como é que eu faço para escrever a lei de formação de uma função? Você lê o enunciado, você separa quem é grandeza fixa, quem é variável dependente, quem é variável independente. Grandeza fixa é B, variável dependente é Y, variável independente é X. Depois você observa o enunciado, nesse caso aqui há uma adição entre os dois fatores e representa esse problema por uma expressão algébrica chamada de função afim, a função do primeiro grau. Aí agora em um exemplo, nós vamos destacar todos os fatores de uma função afim, mas primeiro a gente tem um enunciado. Vai ler o enunciado, escrever a lei de formação e destacar todos os fatores. Vamos ler o enunciado? Vamos lá. Uma loja vende camisetas com preço fixo de R$30 cada. Além disso, ela há uma taxa de entrega de R$10 para qualquer pedido, independentemente da quantidade de camisetas comprada. Já lemos o enunciado, vamos reler? Uma loja ela vende por R$30 cada camiseta. E aí, ela cobra R$10 para fazer a entrega. Esses R$10 é independente da quantidade de camisetas. 10, 100, 10. Aí nós estamos vendo o quê? Já vamos destacar 3 coisas que nós estamos observando aí. 30 é o valor pago por cada camiseta. Cada. X vai representar a quantidade de camisetas. Y vai representar o valor a ser pago de acordo com a quantidade de camisetas que eu vou comprar. E 10, ele é o termo independente. É só 10 mesmo. Não altera em circunstâncias nenhuma. Aí, nós escrevemos a lei de formação. Qual é a lei de formação? Y é igual a 30 que multiplica x mais 10. Nessa lei de formação, nós vamos destacar cada fenômeno. A variável dependente é y. Ela depende da quantidade de camisetas compradas. A variável independente é x. É o número de camisetas compradas. Sou eu, é você quem diz quantas camisetas vamos comprar. O coeficiente angular, que é crescente, que indica a inclinação da reta, é R$30. É o preço pago por cada camiseta. E o coeficiente linear, que é uma grandeza fixa, R$10, taxa de entrega. E escrevemos a lei de formação. Aí surgiu uma dúvida. Quanto é que eu vou pagar se eu comprar 4 camisetas? Fácil. Y é igual a 30 que multiplica 4 mais 10. Y é o valor a ser pago. 30, o valor de cada camiseta. X, representado agora por 4, quantidade de camisetas. Mais 10, que é a taxa fixa, que ela representa a taxa de entrega. Logo, substituindo, eu tenho uma equação do primeiro grau. Y é igual a 30 vezes 4 mais 10. Primeiro a multiplicação. 30 vezes 4, 120. Mais 10, 130. Vamos pagar 130. Pessoal, perceberam como é fácil para nós, alunos de nono ano, identificar esses elementos formadores de uma função afim? Pessoal, finalizamos nossa aula. Nessa aula de hoje,
nós falamos e retomamos o conceito sobre função afim, chamada de função do primeiro grau. Na descrição do vídeo tem um link de acesso a uma atividade, um desafio que será feito em grupos. Vocês vão acessar esse desafio, fazer a leitura, responder ao desafio e nos enviar. Um forte abraço e até o próximo encontro.